Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 3, a minha Bíblia traz o subtítulo Tempo para tudo. Diz assim, do versículo 1 ao 8: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar tudo e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Oremos. Pai soberano e bendito, louvado e engrandecido seja o teu poderoso nome. Nós bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade ela dura para todo sempre. O teu propósito é firme, o teu propósito é eterno, o teu propósito ele não se dilui, ele não perde a validade com o passar dos tempos. Nós te louvamos, porque o teu profeta disse que o Senhor mantém firme cujo aquele está com um propósito em ti. Que o Senhor, ó Deus, revele a tua palavra aos nossos corações e traga luz ao nosso entendimento e discernimento, ó Pai, para que venhamos aplicar a tua palavra nas nossas vidas. Assim oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu falei um pouquinho nessa manhã sobre a mordomia do tempo, como ser um mordomo do tempo. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical sobre mordomia. Começamos com um estudo trazendo a introdução à mordomia cristã, o que é ser um mordomo segundo os conceitos bíblicos. Logo após essa introdução, o estudo foi sobre ser mordomo de si mesmo, mordomo do próprio corpo. Entendemos que o corpo também foi salvo por Jesus Cristo, foi redimido por Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que devemos adorar a Deus com o nosso corpo. Aprendemos também que devemos ser mordomos dos nossos sentimentos. No texto base, a qual o salmista disse: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. O início do texto é: dá-me, Senhor, um coração sábio e ensina-me a contar os meus dias. Falamos também sobre a mordomia espiritual, como devemos nos despojar do velho homem, nos renovar no Senhor e revestir do novo homem. Nós falamos sobre a mordomia no matrimônio, como o homem deve tratar a esposa e como a esposa deve tratar o marido, e como os dois, como um casal, devem servir ao Senhor Jesus Cristo. Domingo passado nós falamos sobre mordomia com os filhos, e está lá então o Salmo 127, dizendo que os nossos filhos são uma herança bendita, herança que nós recebemos de quem? Do Senhor. Se recebemos do Senhor, um dia para o Senhor o devolveremos. E como devemos devolver aos nossos filhos? Está lá então essa mensagem. Hoje eu falei hoje de manhã, um pouquinho sobre a mordomia do tempo. E eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre esse texto que eu acabei de ler, para compartilhar com os irmãos também sobre o tempo. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, que Eclesiastes, eu costumo dizer que ele é o livro mais mal-humorado da Bíblia. É o livro onde Salomão está tendo uma crise existencial. Eu não sei qual é a idade que ele está escrevendo esse livro, mas dizem que os homens têm uma crise na meia-idade. E esse homem ele está em crise. Há muita sabedoria aqui no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, há muita sabedoria. Mas existe aqui também um certo tom de amargura, de questionamento, como se o coração desse homem estivesse
questões da vida. E isso não é um privilégio só de Salomão, de enfrentar essas questões na sua vida. Eu acredito que todo ser humano, um dia ou outro, um momento ou outro da sua vida, ele começa a se questionar e questionar várias coisas, e assim ele fica mal-humorado. E por que você pode estar pensando, mas como assim, pastor? Um livro mal-humorado, um livro rabugento? É óbvio que eu estou fazendo aqui uma metáfora, mas o Salomão ele começa dizendo no capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A conclusão dele é que tudo é vaidade. E ele enumera então várias coisas. No último capítulo ele nos dá então uma lição valiosíssima, dizendo: olha, para vocês que são jovens, e me parece que Salomão aqui, e alguns estudiosos dizem que ele já estava na melhor idade, ele diz para os jovens, ele diz: olha, aproveitem adorar ao Senhor, enquanto vocês são jovens, antes que venham os dias maus, antes que venham os maus dias, dos quais vocês não vão ter prazer nenhum. Esse homem está vivendo um conflito interno, e a conclusão que ele traz é que a vida do homem se resume em uma só palavra: tempo. A vida do homem se resume em uma só palavra: cronos. Essa ordem cronológica que nós administramos com minutos, segundos, horas e dias. E ele traz então aqui no texto inúmeras aplicações, dizendo que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A primeira afirmação de Salomão é de que a vida do homem se resume em uma palavra, que é tempo. Por isso, já disse o filósofo que você pode perder dinheiro e ganhar dinheiro, mas o que você não pode perder na sua vida é tempo. O tempo é implacável. O tempo não conhece marcha ré. O tempo não volta atrás. Ele só vai para frente. Como um caminhão desgovernado sem freio em uma ladeira. Nada o segura, nada o faz parar. Não importa o quanto você clame a Deus e peça a Deus, o tempo não para. Ele continua. Além do tempo ser implacável, o tempo também é democrático. É democrático porque o mesmo dia que tem 24 horas para o homem mais pobre e miserável desse mundo, é o mesmo tempo, é o mesmo dia que tem 24 horas para o homem mais abastado e rico desse mundo. Nesse quesito, tanto um quanto o outro tem a mesma oportunidade, porque o tempo corre igual para todos. O tempo é democrático, ele não escolhe etnia, ele não escolhe classe social, ele não beneficia uns e maltrata os outros. O tempo é democrático. O tempo é implacável, o tempo também é democrático. O tempo, para muitos, é um inimigo. O tempo para muitos é um adversário. E constantemente nós vemos a grande mídia e as redes sociais nos influenciando a lutar contra o tempo, a retardar o tempo, a não aceitar o tempo sobre as nossas vidas. E eu com isso não quero dizer que você não deva se cuidar, que você não deva passar um creminho no rosto para evitar as ruguinhas. Não é isso que eu estou falando. Mas nós vemos pessoas que estão vivendo, lutando contra o tempo, para que os outros não percebam a idade que têm, não percebam o que o tempo causa. Eu falei hoje pela manhã que eu fiquei impressionado vendo um documentário da Segunda Guerra, e aí um navio que estava encalhado, o que o tempo fez com aquele navio? Não só, é óbvio, o tempo, mas a maresia, enfim, mas o que o tempo é capaz de fazer?
E aí mostrava naquela matéria as imagens daquele navio, quando foi fabricado, lançado, quando ele estava no mar operando. E agora, anos depois, largado ao léu, largado ao tempo. E o tempo corrói, o tempo destrói, o tempo dissolve, o tempo passa e não volta atrás. Salomão diz então que a vida do homem se resume ao tempo. Quando nós olhamos para a Escritura, e isso é muito importante, nós vemos que o tempo para o Senhor é uma medida, e Ele dá a cada um uma certa medida de tempo. O Senhor, no seu salmo, Ele diz que a vida do homem, aqueles que vivem bastante e que são robustos e fortes, eles chegam aos 80 e passam um pouquinho dos 80, e quem passa dos 80 é cansaço e enfado. A nossa vida, ela segue um ciclo de nascer, viver e morrer. E quando nós olhamos para a lápide de alguém, nós vemos que em uma ponta da lápide tem uma estrelinha com o ano que nasceu. Na outra ponta da lápide, uma cruzinha com o ano que faleceu. E entre a estrela e a cruz há um tracinho bem pequenininho que separa uma da outra. Essa é a nossa medida de tempo. Quando nós encaramos o tempo e comparamos o tempo à eternidade, 80, 90, supondo que você chegue a 100 anos de vida, não é nada. É esse tracinho entre a estrela e a cruz. 100 anos não é nada. É esse tracinho minúsculo. A vida do homem se resume em tempo. O que eu quero que você pense nessa noite é como você tem investido o seu tempo. Salomão, então, ele levanta uma outra bola, uma outra ideia. E a ideia que Salomão levanta é que o homem, a vida do homem se resume no tempo a qual ele vive, mas que esse homem, ele não faz do tempo o que ele quer, mas que o tempo é uma dádiva dada por Deus. Veja aí o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado, e há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. É Deus quem dá a vida, é Ele que tem o poder de tirá-la. O salmista disse que todos os seus dias estavam escritos nos livros do Senhor, antes mesmo que ele viesse a nascer. Nós sabemos que o nosso dia do nascimento está escrito, mas também o nosso dia da partida está escrita nos livros do Senhor. O Senhor, Deus, é o Senhor do tempo. E o propósito de Deus é firme e inabalável. Eu até falei hoje de manhã o que veio primeiro, o tempo ou o propósito. Tem uma grande pergunta no mundo científico, que é o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E eu faço essa pergunta hoje para vocês: o que veio primeiro, o tempo ou o propósito? O que Deus criou, o tempo ou o propósito? E Salomão diz que é o propósito. Há um tempo para que o propósito se cumpra. O tempo foi criado para cumprir um propósito. E qual é o propósito do tempo? É cumprir o propósito de Deus na minha e na sua vida. Por isso, irmãos, nós não podemos perder tempo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para fazer tudo. Há tempo de edificar e tempo também de derrubar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Tudo tem um tempo. Agora, como nós estamos administrando essas 24 horas? Como nós estamos administrando esse cronos? Eu até falei hoje que muitas vezes você já deve ter usado essa expressão: nossa, hoje o dia foi produtivo, hoje o dia rendeu. Não, você foi produtivo no dia. O dia é sempre o dia. Existem 24 horas sempre. Agora, naquele dia que você disse que o dia foi produtivo, o dia não foi produtivo. Você soube administrar o seu dia.
Você estabeleceu metas e tarefas e as cumpriu. Naquele dia, você não perdeu tempo. Ah, pastor, eu não consigo, eu sou ruim de matemática, eu sou ruim em física, eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo. Mas passa 4, 5 horas por dia no Instagram e 10 minutos nos livros. Você nunca vai ser bom, porque você está perdendo tempo. O tempo é uma moeda preciosa. Já disse um artista de que a vida, a palavra vida, só tem um V na frente e depois do V é ida e não volta mais. Essa é a verdade. O tempo está em constante movimento, o tempo está em constante ação. Nós precisamos então aprender a administrar o nosso tempo. Nós precisamos, se você precisasse de mais tempo, Deus tinha feito o dia com 36 horas. Mas Deus é perfeito, e Ele fez o dia com 24 horas, e em 24 horas você consegue descansar, você consegue trabalhar, você consegue adorar a Deus, você consegue ser pai, mãe, filho, você consegue fazer amigos, você consegue viver em 24 horas. Mas você precisa deixar de ser ocioso no seu tempo e ter metas, objetivos. Nós não podemos perder tempo. Salomão, ele vai dizer que nós colhemos aquilo que plantamos e existe um tempo para isso. Eu achei muito engraçado uma historinha que eu vi esses dias de 2 homens trabalhando na lavoura, e ia passando um viajante na estrada e ele achou aquilo extremamente engraçado. E eu me lembrei dessa história porque no sábado eu e o irmão Raimundo estávamos cavando, e nós precisávamos fazer só 2 buracos, irmãos, só 2. Mas justamente naqueles 2 buracos nós pegamos 2 pedras, e aí nós batíamos a alavanca naquelas pedras, fazia e um olhava para o outro, ia doendo o braço, nós tínhamos que cavocar, porque não tinha como mudar aquela fundação, tinha que ser ali. E eu então contei a historinha para o irmão Raimundo, de 2 homens que estavam trabalhando por tarefa na lavoura. Ia passando um viajante na estrada e ele ficou admirado com o quanto que aqueles homens trabalhavam. Um ia na frente com o enxadão, batendo o enxadão e abrindo as covas, e o outro vinha atrás caminhando ligeiro e com o pé arrastando tampava a cova. Aquele homem se admirou, parou e chamou os 2 para conversar, e os 2 trabalhadores falaram: nós não podemos perder tempo, nós temos que trabalhar, nós temos uma meta a cumprir. E aquele homem ficou admirando, mas começou a perceber que um abria a cova e o outro fechava a cova, mas ninguém plantava nada. Aí ele se indignou e falou: não, para, eu preciso perguntar para vocês, venham aqui por favor. Aqueles homens pararam, suados, cansados, debaixo do sol, trabalhando. Chegaram diante daquele senhor e ele perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Aí o cara se indignou, falou: mas meu senhor, o senhor não viu que nós estamos trabalhando? Eu disse: não, mas tudo bem, eu vi que vocês estão trabalhando, mas um está abrindo cova e o outro está fechando, vocês não estão esquecendo de nada não? Ele falou: não, peraí, eu vou lhe explicar. O nosso patrão paga o meu amigo aqui para abrir as covas, e ele paga eu para fechar as covas. O terceiro, que é o responsável por plantar, faltou hoje. Amanhã ele que se vira, nós vamos fazer o nosso. E muitas vezes nós estamos assim na nossa vida, trabalhando por trabalhar, gastando tempo por gastar, fazendo coisas sem sentido, que não vai ter produtividade nenhuma lá na frente. Abre-se covas e fecha a cova, abre cova e fecha a cova, e não vai nascer nada, porque você não está usando o tempo corretamente. Entre abrir uma cova e fechar uma cova, você precisa semear a palavra de Deus. E Salomão então nos traz esse entendimento, que há um tempo para tudo. Descanse o seu coração, calma, não fique aflito, não queira resolver tudo dentro de um dia, faça um planejamento. Tem um outro ditado que diz que o japonês ele planeja 11 meses para executar em 1, e o brasileiro planeja em 1 mês para executar em 11. Qual que vai dar certo? Existem momentos na nossa vida que nós precisamos parar, pensar,
pensar, reavaliar, rever os conceitos. O que estamos fazendo certo, o que não estamos. Porque às vezes nós estamos trabalhando e nadando para morrer na praia. Parece uma areia movediça, não vai a lugar nenhum. E só perde tempo. E os dias passam e a idade chega. E as suas forças vão se esgotando. Por isso não perca tempo. Não perca tempo. Você precisa aprender a administrar o seu tempo. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Ele fala em Efésios capítulo 5, versículo 16: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? A palavra remir significa comprar, significa resgatar. É o que Jesus fez conosco. Jesus na cruz nos remiu, nos redimiu, nos resgatou, nos comprou. Essa palavra remir o tempo está intimamente ligada com a compra na praça, inclusive de escravos. Naquela época, naquele contexto, isso era possível. Nós então devemos remir o tempo, resgatar o tempo. Só que existe nesse ensinamento de Paulo duas palavrinhas, uma delas aparece aqui: tempo e dias. Tempo no grego significa kairos, e dias, cronos. Parece que tempo e dia são as mesmas coisas, mas não. Cronos é essa ordem cronológica de segundos, minutos e horas. Kairos não. Kairos é tempo oportuno, ou melhor dizendo, propósito. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo para nós hoje então, junto com Salomão? Que nós devemos resgatar o propósito de Deus nas nossas vidas. O tempo serve o propósito de Deus. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Meu irmão, não perca mais tempo na sua vida. Pare de viver sem propósito. Pare de labutar sem propósito. Pare de sofrer sem propósito. Deus tem um propósito firme para você. Deus tem um tempo de novidades para a sua vida. Nova vida, novidade de vida. O nosso Deus é Deus de coisas novas. Ele é quem derrama vinho novo. É Ele quem enche os nossos olhos de vinho novo. Ele tem pão novo para os seus filhos. Ele tem misericórdia nova todas as manhãs. A misericórdia dele sempre se renova. Nós precisamos então buscar, resgatar o propósito de Deus. Senhor, qual é o teu propósito nesse meu plano? Há tempo de nascer, tempo de morrer, mas nesse meio tempo, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. Esse é o sentido real das Escrituras. Veja que você pode estar aí em um tempo de prantear. Mas o versículo 4 diz também que tem um tempo de dançar. O choro, meu irmão, dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem um tempo de sofrimento? Tem. Mas também tem um tempo de regozijo. Tem um tempo de perder, de espalhar as pedras, de perder aquilo que conquistou. Mas tem tempo de vitória também, tempo de ganhar. Nós precisamos aprender que coisas às vezes da nossa vida precisam ir mesmo. Nós precisamos perder, derrubá-las da nossa vida, para que nós venhamos construir altares de adoração, altares onde o Senhor venha ser glorificado. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Olha aí, ó, é o tempo que nós estamos vivendo. Até 2019 nós se abraçávamos, do lado da cá a gente está evitando o abraço, mas aos pouquinhos está voltando esse tempo de poder abraçar de novo, de poder pegar a mão de novo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de buscar tudo e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Nós precisamos aprender isso. Vai chegar um dia que nós vamos precisar gastar aquilo que a gente guardou, porque é essencial. Mas quando estiver no tempo da vaca gorda, nós não podemos deitar fora não. Nas vacas gordas a gente
economiza para as vacas magras. Esse é o ciclo da vida. É isso que nós precisamos aprender. Aprender que Deus tem um propósito específico, um propósito perfeito para a minha e para a sua vida. O tempo não é seu inimigo, o tempo é o nosso aliado para cumprir o propósito de Deus nessa vida, aqui e agora. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé e eu quero orar pela sua vida. Pai bendito e amado, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, que ela não caia no vazio, mas que produza frutos para a eternidade no nosso coração. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.